Pessoal, boa noite. Estamos aqui para fazer mais um vídeo da série Investindo no Exterior de A a Z e a letra de hoje é a letra E. Então a empresa escolhida foi a Electronic Arts, foi a empresa que vocês escolheram na enquete que tem aí no canal do YouTube, certo? Então só antes de começar, eu aviso de sempre que o vídeo aqui tem caráter apenas educacional para a gente estudar, discutir e debater aí a empresa. E não é nenhuma recomendação nem de investimento, nem de não investimento, né? Nada do tipo. É meramente para a gente estudar e discutir. Beleza, pessoal? Então é isso aí. A gente está aqui com a Electronic Arts. É uma empresa, para quem não conhece, que fabrica não é bem a palavra, né? Que desenvolve jogos para videogame, computador, celular, né? Coisas do tipo. Né? Então, ela é uma empresa aí bem relacionada a jogos, né, do ambiente digital. Próxima apresentação aqui da EA institucional, mas é uma apresentação de 2017. Então, ela está meio desatualizada, mas eu acho que ela é legal assim para conhecer os detalhes dos jogos, a parte operacional. Depois a gente dá uma olhada nos números, né, para ver certinho como é. Bom, vamos adiante então. Então, aqui a gente tem um panorama geral, a gente consegue ver o quanto a EA cresceu em número de usuários, né, ao longo do tempo. Era 10 anos atrás 200 milhões aí de jogadores, né, que jogavam os jogos dela. Hoje está na casa de 2,5 bi, né, então crescimento expressivo. E aqui a EA lançou os drivers que ela considera para crescimento. Então, ela quer aumentar o número de jogadores, aumentar o tempo que essas pessoas passam jogando, as plataformas que tem para jogar, né? Plataforma seria por onde a pessoa consegue jogar, computador, videogame, celular, tudo mais. Geografias, ou seja, chegar a outros países, outros lugares onde ela não chega hoje. E modelos de negócio está relacionado que eu vou falar mais para frente. Hoje ela não é uma empresa que chega lá e vende o jogo dela simplesmente. Vende um CD com o jogo, a pessoa compra e vai para casa jogar. Hoje ela oferece um monte de serviços, de plataforma para jogo online, de conteúdo adicional nos jogos. Então a EA ela deixou de ser uma empresa que só vende, né, um jogo e acabou, para ser uma empresa que está provendo o cliente dela de conteúdo, né, de serviço o tempo inteiro. É assim, é uma forma deles ganharem mais dinheiro. Então, aqui a gente tem um crescimento, né, mas é um crescimento até 2015, né? Tá bem desatualizada essa apresentação. Mas enfim, a indústria de videogames cresce, né, de jogos em geral. E é interessante isso aqui, consolidation is underway, ou seja, é um mercado que está se consolidando. As grandes empresas estão comprando empresas menores, né? O caso da EA, ela comprou vários estúdios de produção, de desenvolvimento de jogos ao longo do tempo. E os grandes títulos, eles estão cada vez atraindo mais atenção, né? Maior fatia de jogadores. Então, como é um mercado que está se consolidando, a tendência é a participação das grandes empresas e aos poucos aumentando, né? Então, além disso, tem um outro driver bem interessante para a EA, que é essa questão de becoming digital, ou seja, de se tornar digital. Por quê? Antigamente ela precisava vender, né? Ela vendia o jogo, você comprava CD, cartucho lá antigamente. Eu sou da época do cartucho. Ou sei lá que seja, né? A mídia física com o jogo. Hoje em dia, né, os grandes videogames e computador, você não compra mais uma mídia física, você baixa o jogo da internet, né, por uma plataforma de jogos. Então, essa transformação digital, vamos dizer assim, ela melhorou bastante a rentabilidade das empresas, porque é muito mais barato para a empresa vender digitalmente do que vender uma mídia física. Porque com a mídia física ela tem que vender para uma loja de varejo, com custos, né, ou entregar. Enquanto que o digital, o custo é só o do data center, do servidor que tem os arquivos para baixar, um pouquinho de segurança, alguma coisa assim, e só, né? O cara vai lá e faz download do jogo. Então, essa mudança dos jogos para o meio digital, ela trouxe bastante retorno para todas as empresas, né, do ramo, e para a EA, inclusive. A gente já vai ver isso depois no balanço também.
Então tem aqui o que é Electronic Arts hoje, né? O tanto de pessoas trabalha, localizações, receita, 4,6 bi em 2016, isso aqui já está 5 bi hoje já. E os valores, tudo mais. Então olha lá, ela tem mais de 300 milhões, né, de jogadores registrados em 200 países, né, ou seja, praticamente o mundo inteiro. Ela é a publisher, como você é uma publicadora, não. Enfim, vamos colocar como desenvolvedora aí de número 1 nos consoles, nos videogames, que tem um hard disk, né, onde dá para você baixar os jogos. Né, basicamente o PlayStation 4 e o Xbox, que são os principais videogames de hoje, ela é a produtora, vamos dizer assim, de jogos número 1. Para celular também, ela tem o maior número de downloads de jogos mobiles, pelo menos tinha em 2015, hoje não sei se já diminuiu. E ela também tem o melhor, né, tem o maior número de free-to-play sports, que são jogos que você não compra, mas ela te vende outros serviços lá dentro. Tá, portfólio, a gente vai falar, serviços. Então, como que a EA ganha dinheiro? Ela ganha tanto com o portfólio, ou seja, com os jogos que ela tem para vender. Você vai lá, compra uma mídia física ou faz um download do jogo. Ela oferece também os serviços, né, que eu comentei. São vários diferentes, que vai desde multiplayer, a conteúdo adicional, a você comprar coisas diferentes para os jogos, a você fazer uma assinatura. Tem uma assinatura da EA Access, que você assina e aí você pode jogar um número grande de jogos lá, né, sem precisar comprar nenhum. Então ela tem hoje cada vez mais crescendo essa receita para os serviços. O Core Engine, isso aqui, como é que eu ia explicar? Ela tem uma engine de jogos que é a Frostbite, que seria, vamos dizer assim, é uma base para você desenvolver o jogo. Então, ela tem uma engine aí proprietária, que é essa Frostbite, que ela usa para desenvolver os jogos dela. Então, essa engine ela também licencia para outros desenvolvedores usarem e fazerem os seus jogos. Então, ela pode ganhar dinheiro com isso também. O licenciamento aí da engine que ela tem é a Frostbite. E por último, né, tecnologia, né, plataforma dela de jogos e tal com tecnologia. Então aqui a gente tem alguns dos jogos, dos títulos, né, das marcas da EA. A gente vai ver vários. Bom, quem conhece videogame, eu tô meio desatualizado, já conheci mais de videogame, mas enfim, quem conhece, né, pelo menos os mais recentes, vai reconhecer vários jogos aqui, né? A EA, ela tem, vamos por partes. Ela tem os jogos próprios dela. Ela tem os jogos que ela licencia, ou seja, vocês podem ver aqui, ó, Star Wars. Então ela tem a licença para produzir os jogos da marca Star Wars. Né? Ela tem com a Disney a licença para fazer todos os jogos Star Wars. Ela tem licença com várias franquias de esportes americanos. Então, Madden é futebol americano, NBA Live, FIFA, que é futebol, né, normal, nosso futebol, NHL, que é de hockey. Então ela tem a licença para produzir os jogos oficiais, né, desses esportes, né, que é uma divisão grande dela. Foi inclusive a que eu coloquei aqui o logo na live, é da EA Sports, é só dessa divisão de esporte. Mas como o logo era mais bonitinho que o outro, eu deixei o da EA Sports mesmo, para chamar atenção. E além dos jogos que ela desenvolve, né, os outros títulos, o mais famoso talvez seja o Battlefield, não sei, mas ela também tem o The Sims, SimCity. SimCity é da minha época, quando eu era criança. Tem os jogos mais novos, o Dragon Age, né, Plants vs Zombies, que é dela também. Então ela tem esses tipos de jogos, os próprios, né, dos estúdios dela, os licenciados, né, que tem uma marca, né, Star Wars, que é da Disney, mas que ela licencia, né, dois aqui. E tem os esportes que ela licencia também, aí é com, né, as ligas americanas lá e com a FIFA. Isso para jogo de HD, né, seja console, seja computador, seja videogame ou computador. Ela também tem os jogos mobile, né, que são os jogos para celular, tem vários títulos. Eu jogava isso aqui, o Real Racing, faz tempo que eu não jogo. Mas tem lá o Plants vs Zombies, que foi acho que o principal jogo de celular até hoje desenvolvido. E alguns jogos no computador free to play, são jogos que você vai lá, loga e joga e não precisa pagar e a empresa vende aí uns serviços em si.
Então, isso aqui, 54 milhões de jogadores nos jogos de esportes, né, da parte da EA Sports dela. Battlefield, que é uma das principais franquias que ela tem também, é quase 10 milhões de jogadores. Quantidade aí de horas jogadas no Star Wars, de jogos jogados no FIFA. Então ela é uma das principais desenvolvedoras de jogos, né? Tem outras listadas na bolsa também, tem a Blizzard, tem a Take-Two, tem a Tencent, tem uns estúdios que desenvolvem. Acho que os dois maiores é a Blizzard e a EA, né? Blizzard também tem jogos famosos. Então aqui tem um pouquinho do crescimento dela, lá de 2013 para 2017, né, teve um crescimento de receita, de lucro foi bem expressiva, ela não era uma empresa que dava lucro, mas mais para o final da década passou a dar um lucro bom, a gerar um fluxo de caixa livre bom. A gente já vai ver os números dela, são bem interessantes. E por futuro ela tem uma estratégia aí de crescimento aí de portfólio, e a gente já falou de boa parte, né? Então, ou melhor, uma estratégia de crescimento que está baseada em vários pontos. Um deles é o portfólio. Então, eles querem ter um portfólio cada vez maior, de maior qualidade. Então, aqui são alguns dos jogos que ela tem. São Mirror's Edge. Esses são os jogos de esporte que eu tinha comentado. Então, tem o FIFA de futebol, NHL de hockey, NBA da NBA, né, de basquete, e o Madden de futebol americano. Mais Battlefield, que é a grande, talvez seja a maior franquia deles. Os jogos mais novos, Titanfall, Dragon Age, o Mass Effect. Esse Mass Effect nem foi tanto sucesso. Sim. Os jogos mobile, né, para celular. E além desse core portfólio, eles querem, seria essa linha de base aqui, né? Eles querem crescer mais, aí baseado em crescimento digital, novos modelos de engajamento, né? Esse que eu comentei, da pessoa pagar por conteúdo extra, por esse tipo de coisa, crescimento geográfico e crescimento portfólio, né? Então títulos adicionais. Esses são então os pilares que ela espera ter de crescimento. Aqui a gente vê alguns dos estúdios que ela tem, né? Você tem, vamos ver aqui, ó, por exemplo, a BioWare, que faz uns jogos tipo RPG para ela. Quais outras famosas aí? Isso. A Maxis, acho que é a maior de todas, que ela comprou faz um tempo já, que faz o The Sims, outros jogos. Então tá aqui os estúdios que ela tem que produzem os jogos. E ela espera crescer aí, tanto em gênero, né, jogos de ação, RPG, FPS, mais, quanto para consoles também, né, para celular, videogames, computador. No futuro, né, ela espera crescer para VR, né, VR é... Como é que fala em português? Isso aqui é aqueles óculos, realidade virtual. Realidade virtual, streaming e tudo mais. Então tá aqui, crescimento digital, como ela tá querendo expandir, ó, principalmente para Ásia e América do Sul, é onde ela está querendo. Esses modelos de engajamento são esses serviços, né? O EA Access que eu comentei, você faz uma assinatura e pode baixar lá vários jogos para jogar sem precisar comprar. Tem a questão dos eSports, que é os campeonatos, que está crescendo cada vez mais, não sei se vocês acompanham, mas tem crescido muito. A engine dela que eu comentei, né, a Frostbite, que é a engine dela, que vai proporcionar eu desenvolver jogos para realidade virtual e tudo mais. Digital Growth, vamos adiante, né, porque tem muita coisa aqui e não vou falar tanto. Então esse crescimento digital, ele proporcionou uma receita maior, uma margem maior, né, justamente pelo que eu comentei. Hoje você vai lá, eu quero comprar aqui esse jogo, eu vou na internet mesmo, ponho no carrinho, compro e ele já vai direto pro meu videogame ou pro meu computador. Enquanto que, né, antigamente você tinha que ir numa loja, comprar um CD ou piratear. Antigamente tinha muito jogo pirata, né, porque era bem difícil de jogar, na verdade, de encontrar os jogos e tudo mais. Hoje em dia, né, tá muito mais fácil você comprar do que usar um jogo pirata, né? Então esse modelo digital ele ajudou muito a empresa. E por último, né, última camadinha de crescimento aqui
eles querem desenvolver um network, né, uma rede de jogadores da EA. Então eles querem desenvolver mais, ó, cada vez mais jogadores jogando mais jogos, conectar através de mais dispositivos, né, conectar entre eles. Na minha época, quando eu era criança, se você quisesse jogar com alguém, você tinha que ir na casa do outro e jogar no videogame. Hoje em dia você joga com gente do outro lado do mundo que você nem conhece, ou você pode conhecer pessoas jogando, né? Tá muito mais fácil, né? Então eles colocam as oportunidades que eles têm de crescer e tudo mais. Bom, essa é uma apresentação institucional, achei bem legal para a gente conhecer um pouco, né, do modelo da EA. Agora eu vou mostrar para vocês a apresentação de resultado deles do primeiro quarto de 2020, né? Estranho, mas a empresa agora em julho, esse último trimestre, foi o primeiro trimestre do ano fiscal 2020. Ela tem um ano fiscal diferente do ano calendário, né? Nos Estados Unidos é bem mais comum que aqui, embora aqui no Brasil tenha algumas empresas assim também, mas lá fora, né, isso aqui é bem comum. Então esse é o resultado mais recente dela, que tem uns gráficos legais aqui para a gente ver. O que a gente consegue ver? Primeiro que a receita dela, né, vem aumentando suavemente, né, desde 2016. Aqui tem um pontilhado porque a partir de 2019 ela adotou umas normas contábeis diferentes. Por isso que caiu. Ele vinha subindo um pouquinho. Aqui caiu de 5.100, né, para 4.900. Mas é porque mudou a norma contábil, né? Se fosse corrigir, teria um pouquinho maior aqui e um pouquinho maior aqui. Então a gente consegue ver que duas coisas. Primeiro, que ela tem um crescimento aí de receita bem constante até, bem razoável. E não é tão grande, né? É um crescimento suave, mas vai aumentando a receita dela ano após ano. O roxinho mais escuro são os jogos vendidos de forma digital, jogos e serviços. E o roxinho claro são os jogos físicos, né, vendidos, né, as mídias físicas. Então a gente vê que lá em 2016, né, era quase igual, né, o digital era só um pouquinho maior. E hoje, né, o estimado para 2020 ó, é bem maior, né, é 4/5 da receita vindo do digital. Então, por isso que eu comentei lá, essa transformação digital é fundamental para a EA e para o resultado dela. Aqui a gente tem a margem bruta, né, gross profit, e a gente vê a mesma coisa também, uma evolução de margem bruta. De novo, né, teve essa queda aqui por conta da regra contábil, mas teria evoluído um pouquinho. Vocês estão vendo que é uma margem altíssima, né, na casa de 70% de margem bruta. Né, é uma rentabilidade muito boa. Mais para frente eu vou comentar mais sobre essa margem aqui, sobre o que eu considero dela. Mas enfim, vamos lá. Então, temos lá o NetBookings, que é uma medida que ela toma de receita aqui ó, também. Ela desconta algumas coisinhas aqui nesse NetBooking. É o mesmo comportamento da receita, né? Sobe um pouquinho, teve essa quedinha aqui e voltou, né? E o digital crescendo em cima do package. E o fluxo de caixa livre, mesma coisa, né? Você vê um fluxo de caixa livre bom, né? Aumentando um pouquinho constantemente. Então a gente vê que a EA é uma empresa de resultados bem robustos, né? Bem tranquilos, né? Que vão aumentando aí ao longo dos anos, não muito, mas vão aumentando, né? Então é uma empresa que está bem tranquila, a gente já vai ver que ela tem bastante dinheiro em caixa, né? A estrutura de capital é boa. É uma empresa bem redonda, apesar de que ela não cresce assim, né, vistosamente. Ela cresce, tem um crescimento modesto. Aqui a gente vê lá, né, o dividido por plataforma, ficou grande aqui o gráfico. Mas enfim, é o seguinte, né, é a receita dela dividido por plataforma. Então o amarelinho é celular. A gente vê que celular eles projetam uma queda para 2020. Né? Eu não sei se é uma queda proposital ou é alguma coisa que eles estão vendo no mercado. Né? De verdade, eu não sei por que está tendo essa queda em 2020. Opa, deixa eu voltar aqui. Mas enfim. Não sei se são os outros que eles projetam crescer mais que o mobile. Mas né, o que se imagina. Na verdade, não, né? Tem o nominal aqui. Eles estão projetando para 2020 uma queda no mobile. Mas ao mesmo tempo estão projetando um crescimento aí. Tanto no verdinho, que é console, que são os videogames, quanto no azul, que é computador e outros. Então, eles esperam no total um crescimento modesto, né, de 1%, mais um crescimento aí de 2019 para 2020.
no primeiro quarto, né? Aqui é quarterly. Então não é o estimado, é o realizado, né? Então, né, eles venderam menos mobile, a verdade é. Aqui tem os últimos 12 meses, né, mais ou menos o mesmo comportamento aqui. É um crescimento um pouco maior, principalmente o computador tem crescido bastante. O resultado, se você for olhar trimestre por trimestre, né, quarterly, ele é bem inconstante, porque assim, depende do que ela está lançando. Então, no primeiro quarto, a gente já vai ver que ela não lançou jogos de impacto. Então, a receita é uma receita fraca, né? Se ela não... Porque o jogo vende muito mais na hora do lançamento. O jogo, quando você lança, ele vende um monte, aí vem caindo ao longo do tempo, até uma hora que a venda fica marginal. Então, isso aqui é muito sazonal, porque no primeiro quarto a gente vai ver que ela praticamente não vende nada, e ela vende muito nos 2 últimos quartos, que é no final do ano. Então, só continuando aqui, a gente vê a origem dessas receitas, né? Composition. Então, olha só, azul é o Full Game Downloads, ou seja, o jogo que a pessoa compra e faz o download. O verdinho são os serviços e o amarelo é mobile. Então a gente vê que, né, os serviços estão dominando, né? Na verdade, os jogos, download de jogos até que está caindo um pouquinho. Só que o crescimento nos serviços é muito robusto, né? Então cresce bastante aí o bolo de serviços, que é o que eu estava comentando, que está crescendo cada vez mais. Então a pessoa, ao invés de comprar um jogo e fazer um download, né, ela gasta mais dinheiro assinando um serviço desse da EA do que comprando o jogo, né? Nos últimos 12 meses a gente vê também um comportamento parecido. Então aqui está o slide que eu comentei, que a gente vai ver os títulos lançados, né, pela EA. Então no primeiro quarto ela não lançou nenhum título, pelo menos nenhum de destaque. No segundo, que é esse trimestre que terminou agora em setembro, ela lançou o FIFA 20, o Madden 20, o NHL 2000, isso aqui 20 é 2020, né? Então esses jogos de esporte ela lança um por ano. Então é o FIFA 2019 esse ano, ela lançou o FIFA 2020, ano que vem ela lança FIFA 2021. Ainda mais um título aí de jogo aí, Sea of Solitude. E no terceiro quarto aí ela planeja lançar o NBA Live, que também é 2020, um novo título Need for Speed, um novo Plants vs Zombies, né, para computador, não para celular. E esse que é o mais esperado aí, o que o pessoal está esperando um bom resultado da EA, que é esse Star Wars novo aí, Fallen Order. Esse aqui o pessoal está com expectativa grande que vai ter um bom resultado. Vai lançar agora, né, nesse trimestre que a gente está agora, outubro, novembro, dezembro. Então aqui dá para a gente ver bem como é sazonal o resultado dela. Ela lança no segundo semestre do ano, né? O Q2 foi esse trimestre que terminou em setembro, o Q3 é o que vai terminar em dezembro. Então ela concentra os lançamentos ali, por isso que vai dar uma diferença grande nos números. E de novo a gente consegue ver aí um pouquinho das marcas que eles têm, né? Dos jogos. O EA, Battlefield. Aqui tem alguns serviços, né? Ela tem então o EA Access, que é aquele que eu comentei, que é a assinatura deles. Todos esses aqui, ó, são serviços que você joga o FIFA, mas aí tem o Ultimate Team, que você tem lá para jogar online e tal. Tem o da NBA e tudo mais, tem o do Madden. Esse é um jogo também novo que eu nem conhecia, que é estilo aí Battle Royale, tipo PUBG e tudo mais. Além dos jogos mobile aí que ela tem. E eles têm um guidance aí para 2020, um guidance bem detalhado. Eu nunca tinha visto uma empresa apresentar um guidance tão detalhadinho assim. Mas ela tem aqui, ó, de receita, né, na casa de 5,3 bi de receita, o que daria um crescimento razoável. Em relação ao ano passado foi 5 bi. Então daria um crescimento suave, né? É uma empresa que não cresce muito, cresce aos poucos. Né? Com um custo aqui de 1.300, mais uns custos operacionais, daria um lucro aí que eles estão esperando. Aqui é antes de impostos, né? Antes de impostos em geral, de 1,3 bi, né? Então espera-se alguma coisinha um pouco a menos que isso. Ainda vai ter um não recorrente, já teve na verdade, um não recorrente fiscal aí que vai bagunçar o resultado. Você vê que é uma empresa bem redonda, né? Bem tranquila. Ela já dá um guidance bem detalhado. Nunca tinha visto empresa dar guidance para cada linha do balanço. Eles têm lá, né, o guidance bonitinho deles ali.
Tal, mais guidance e tal. Ah, sim, isso aqui é o guidance trimestral. Então é outra coisa, nunca. Lá no exterior tem, né? Empresas que divulgam guidance trimestral. Né? É bem detalhadinho. Isso aqui que o Buffett estava reclamando um tempo atrás. Não sei se vocês chegaram a ver lá, que ele falou que é inútil ter guidance trimestral e tal. E de fato, né? Os negócios variam bastante, mas ela tem guidance tanto anual quanto trimestral também. Tá, ó, ela dá até por trimestre, ó, de onde vai vir a receita e tudo mais. Bem detalhado mesmo. E ainda ela informa, ó, se o dólar ficar 10% mais forte frente ao euro, o resultado cai 2%. Então, né, vem tudo mastigadinho aí. Certo, pessoal? Então vamos aos números aqui. Agora eu vou mostrar o balanço dela propriamente dito, né, pra gente discutir umas coisas mais financeiras. E é assim, eu peguei o balanço do final do ano de 2019, que foi o trimestre que terminou em março, porque como a gente viu que é muito sazonal, não ia adiantar eu pegar o balanço do primeiro trimestre, né, que é o que acabou agora em julho, que é o último divulgado, porque né, é muito sazonal, a comparação ia ficar ruim. Então eu trouxe o do ano passado, que na verdade é o que terminou em março, né? Ela é um quarto aí adiantado. Então aqui a gente tem o formulário oficial, né, da SEC, 10K, que é o anual. Aqui a gente pode ver que a empresa só tem common stock, então ela não tem ação preferencial, nem diferentes classes de ações. Então isso aqui eu acho que, não lembro se foi o Marlon, alguém me perguntou lá nos comentários como é que faz para ver se a empresa só tem ação ordinária e tal. Você olha aqui logo na primeira página do formulário, tem, né, cada tipo de ação que ela tem. No caso, ela só tem a padrão, que é a Common Stock. Né? O código de negociação, EA, e negocia na Nasdaq. Então, vamos direto para o que interessa. Deixa eu ver onde é que tem uma DRE melhor dela. Balance Sheet, Operations. Então vamos ver logo uma DRE da EA aí para a gente avaliar. Então nós temos aqui a primeira linha, receita líquida, e eles separam a receita de produto de receita de serviços. Então aqui a gente vê que a receita de serviços é o dobro praticamente da de produto, é mais que o dobro na verdade. Então, e olha só como é que era nos anos anteriores. 2017 era maior de produto, aí 2018 ficou igualzinho, e em 2019, né, a receita suplantou produtos. Então aqui a gente consegue ver, né, claramente como foi essa transformação no negócio da EA de, né, sair de vender apenas os jogos para oferecer serviços relacionados aos jogos. Que tem lá as lives, jogo multiplayer, conteúdo adicional, skin, né, os cards lá do FIFA. Então ela vende muita coisa, oferece serviço, tem o subscription do EA Access, que é além do jogo, né, que é complementar o jogo, na verdade. Então a gente vê uma receita um pouco abaixo da de 2018. Esse ano aqui, eu estava lendo, foi um ano meio fraco para a EA. E uns lançamentos grandes dela não foram tão bons, tipo o Battlefield 5, né, que era o grande lançamento dela no ano, não teve um desempenho tão forte. Então a gente vê que foi um ano meio flat, né? A receita caiu um pouquinho, aí os custos aumentaram, então o lucro bruto veio um pouquinho mais baixo. Aqui a gente chama atenção, né, o que eu tinha falado, a margem bruta. Dá uma margem bruta muito alta, mas eu já vou dizer o porquê que eu, né, relevo isso aqui pelo seguinte, ó. Nos custos operacionais, eles lançam isso aqui, Research and Development. O que é isso? Né? Pesquisa e desenvolvimento. Então, assim, eu fiquei pensando se esse Research and Development não devia estar lançado aqui no custo do produto, porque basicamente é o que a empresa gasta para desenvolver o jogo. Nessa linha aqui, são todos os gastos de desenvolvimento, com os estúdios, criação e tudo mais. Então eu fiquei pensando para ver se isso não tinha que entrar aqui em cima, né? Porque não é um gasto operacional, né? Tipo marketing, vendas, geral, administrativo. Ele está literalmente relacionado com o produto que ela está vendendo. Então, assim, se eu fizesse a regra contábil, né? Claro que quem sou eu para falar isso, eu lançaria esses valores na margem bruta e aí a gente teria uma margem bruta mais, né, próxima da realidade. Vamos calcular aí.
né, esses 3.628 menos esse custo aqui daria 2.195, e pela receita dá uma margem bruta de 40%. Aí já uma margem, né, mais próxima aí de um negócio normal, né? Porque se você calcular aqui em cima, vai dar uma margem bruta de mais de 70%, né? Uma margem altíssima. Quando eu bati o olho e vi, eu falei, putz, né, deve ter uma coisa errada. Aí eu vi, não tem nada errado. Falei, nossa, então é um negócio da China, né? Fazer jogos, porque custa barato e você vende caro. Aí eu vi que não é bem assim, né? A margem, na verdade, é isso aqui, 44%. É porque esses custos com pesquisa e desenvolvimento aqui é o custo do jogo, né, na real. Mas como norma contábil, ela tem que ser padronizada, né? A norma ela não se adapta a cada modelo de negócio exatamente. Então ele fica lançado aqui no operating, ok, né? Tudo bem. Basta que você reconheça isso aqui. Né? Não veja que ela tem uma margem bruta de 70% e ache que é o melhor negócio do mundo, né? Porque tem um custo que está relacionado, né, ao produto que lança por questão contábil aqui no operation. Ok. Se fosse no Brasil, nem sei como seria, se eles iam lançar como capex, só aí não ia nem passar pela DRE, acho que não, né? Acho que ia acabar lançando aqui também. Mas enfim, tirando esses gastos que são altos com pesquisa e desenvolvimento, os outros gastos dela são baixos, né? Marketing, vendas, né? Marketing sales. Eu achei pouco pro volume que ela vende de receita, né? Porque esse é um tipo de negócio que tem que ter marketing, né? Você tem que fazer propaganda, né? Pagar merchandising e tal, porque vive muito de marca, né? É como se fosse um produto, né? Tipo esses que a gente vê de roupa, calçado. Você tem que anunciar a marca para manter a marca bem, né? Mas é uma despesa suave, eu achei, de marketing. Gerais administrativas também é ok, é uns 10 por menos de 10% da receita, tá bom? E aí tem outras despesas, o operacional tá aqui, né, 2.632, que vai dar o que, uns 30%? Vou aqui. 19,50. Não, isso aqui é o total de despesa, desculpa, a gente estava me enrolando. O lucro operacional é isso aqui, ó, né? É isso aqui, 996. Vai dar aí uns 20%, né? 20% de lucro operacional. Como ela tem dinheiro em caixa, né? A gente já vai ver, ela tem bastante dinheiro em caixa, inclusive. O lucro, né, com o resultado financeiro é um pouquinho maior, né? Lucro líquido, a gente já calcula aí, mas é uma margem na casa de 20%, né? 20% de margem líquida é uma margem boa, né? Para um modelo de negócio dela é legal. Então é isso aí, né? Pela DRE a gente vê como é bom o negócio da EA. As margens são boas, é lucrativo, né? Ela não tem dívida. Vamos ver os próximos demonstrativos aqui. Então, de patrimônio líquido, ela está fazendo recompra de ações. Vamos ver o fluxo de caixa, né? Então, ó, aqui é o lucro, né? 1 bi, lucro líquido, descontando os efeitos não caixa, a depreciação, blá blá blá, dá 1 bi e meio de geração de caixa operacional. Aí, ó, ela gasta com capex, né? Só 100 milhões. É isso porque o gasto com jogos não entra aqui, né? Isso aqui é gasto com bem de capital mesmo, né? Lá nos Estados Unidos é bem claro isso. E só entra aqui na conta capex o que eles compram aí de bem durável. Aí aqui movimentação financeira, né? Ou seja, ainda sobra, né? Sobra bastante aqui, quase 1,4 bi. Na verdade soma, né? 1,6. E aqui está o principal uso deles do dinheiro. Então quando você analisa uma empresa, você sempre vê, né, o quanto ela cria, ela gera de dinheiro e para onde vai o dinheiro. Então o dinheiro deles, ó, tá saindo aqui, ó, repurchase, como é que fala? Repurchase, provavelmente. Repurchase and retirement of common stock. Ou seja, eles estão recomprando ações e cancelando. Então o dinheiro dela entra, né, da venda de jogos e eles gastam ele recomprando ações, porque lá nos Estados Unidos dividendo é tributado. Então para não distribuir dividendo e ele ser
pagar imposto, eles preferem recomprar ações. Então é isso aí, os balanços, vamos só olhar aí os comentários dos resultados para a gente ver mais uns detalhes. E aí a gente fecha por aí, beleza? Então tem aqui, ó, né, a visão geral e tudo mais dos negócios. Vamos ver o que eles comentam sobre eles. A Electronic Arts é um líder global em entretenimento digital, com a missão de inspirar o mundo a jogar. Acho bem legal essas frases, missão, valores e tudo mais. Desenvolve, vendem, publicam e entregam jogos e serviços que podem ser jogados e assistidos em várias plataformas, incluindo game consoles, videogame, computadores, telefones celulares e tablets. Nos nossos jogos e serviços, usamos marcas que nós ou temos completamente, né, que são as marcas próprias, que eu já expliquei, tipo Battlefield, The Sims, esse Apex Legends, que é o do tipo PUBG, Anthem, Need for Speed, Plants Zombies, ou license, né, ou licencia outras marcas, tipo FIFA, Madden, Star Wars. Eu já falei tudo isso. Desenvolvimento publicamos jogos e serviços de diversos gêneros, como esporte, first person shooter, que são os jogos de atirador, que mais ação, RPG, simulação, e oferecem esses jogos e serviços por vários modelos de negócios e canais de distribuição, como varejo, download, subscription, que é assinatura, e os free-to-play que você loga lá para jogar. A gente acredita que a diversidade, a profundidade do portfólio e a flexibilidade de modelo de negócio da EA e canais de distribuição dá a ela vantagens estratégicas. Então essa aqui é a descrição da EA por ela mesma, né? A gente já tinha falado boa parte disso. Então aqui a gente tem a descrição do resultado, nós já vimos os principais números. Aqui eles dão o resultado ajustado para o padrão antigo de contabilidade. Né, então a gente lembra que eu mostrei lá o gráficozinho, esse aqui, ó, do resultado, que teria tido uma queda. Né, mas foi porque mudou aqui, daqui para cá tem um novo padrão contábil. Aqui no report eles falam o número que seria com a regra antiga. Então vamos direto para o lucro, que é o que nos interessa. Ó. Desculpa, net income, que é o lucro, não, o lucro líquido, ele teria sido aí 4% maior ano contra ano. Então a gente vê aí que se fosse corrigido lá pelo fator de contabilidade, a empresa estaria meio no 0 a 0, né? Não, vamos ser sinceros, não teria crescido tanto. 6%, né? 4% o lucro líquido e 6% o lucro por ação, né? Lembrando que ela faz recompra grande de ação. Então, crescendo 6% é um resultado modesto, né? Vamos dizer assim. Olha, eles compraram, né, o que a gente tinha visto no fluxo de caixa, 1,2 bi em 11 milhões de ações aí nesse ano. Então tá aqui, ó, eles vão discutir sobre o negócio digital, os free-to-play games, ok. Então aqui quem quiser ler mais sobre os modelos de negócios, a gente vê a receita, uns ajustes de receita, né, para chegar naquele net bookings. Aqui eles vão discutir vários termos, assim, né, como reconhece receita, né, como é receita de licenciamento, classificação, interações, valor justo, impostos. Aí eles vão explicar o que aconteceu esse ano, que eles tiveram o lançamento de 1 bi de imposto lá. Foi um dinheiro, pelo que entendi, que foi para a Suíça deles. Coisa assim. Vamos logo para os comentários do resultado aí para a gente fechar essa análise. Então aqui tem uma receita líquida, que eles explicam. Aqui vem de jogos vendidos, né, por downloads ou por mídia física, jogos mobile e serviços associados aos jogos, né, com tudo extra. Além de assinaturas e licenciamento dos próprios jogos deles, né? Aqui explicadinho, a gente já viu, né, a receita, quanto é de produto, quanto é de serviço. A gente já viu aqui separado, né, por serviços, né, live service, por jogos download, por mobile. Vimos lá no gráfico, né, mais bonitinho.
Aqui a gente vê o custo, isso não tinha visto, né? Dá pra gente ver onde está a margem dela, né? Vamos fazer nosso famoso calculinho aqui. Né? Aqui o cálculo é raiz. Então vou calcular a primeira margem de produto. Na verdade estou fazendo errado, né? Cadê? 517. Então, receita de produto é 1.1593 menos 517, tá? 67% de margem nos produtos, né? Nos jogos vendidos. Como a margem dela é mais de 70, a de serviço a gente já sabe na cara que é maior. Serviço é 805. A receita de serviço é 3357, 805. A margem de serviço é bem mais alta, né? 76%, enquanto a margem dos produtos vendidos era 67%. Então você vê que esse movimento, ó, cadê no gráfico que a gente viu? Esse movimento aqui, ó, de expandir serviços ao invés de produto, é benéfico para a empresa, porque ela melhora. Esse verdinho tem uma margem maior que o azul. Então, além, né, de propiciar um crescimento, ainda propicia crescimento em margem. Tá, então a gente já viu os custos, né? Legal, já conseguimos ver que serviço tem custo, tem margem maior que produto. Aqui, né, tá o detalhamento desse gasto com Research and Development, que basicamente são os desenvolvimentos dos jogos, por isso que eu comentei. Isso aqui para mim é mais um custo de produto do que um operacional, mas tudo bem, né? Regra contábil dane-se. E aqui a gente vê, ó, o porquê da margem bruta dela tão alta, né? Quanto que é a margem consolidada? 3,22. Não, 50. É 73 a margem consolidada. É margem bruta. Aí quando a gente tira isso aqui, ó, esses 29%, a gente chega, na verdade, tinha calculado isso aqui lá atrás, né? Esse 44, isso aqui. Isso aqui foi uma aproximação. Mas descontando o Research and Development, a gente chega numa margem aí de 44% de produto, o que ainda é boa, né? Ainda é bem razoável. A gente vê que esse gasto com desenvolvimento vem crescendo ao longo dos anos, né? Exatamente, vem crescendo ao longo dos anos. Na verdade, ao longo do ano de 2018 para 2019. Mas é normal, né? A empresa está crescendo, ela tem que gastar mais para desenvolver novos jogos, para eles venderem mais e assim por diante. Aqui as despesas com marketing e vendas representam 14% da receita. Então, ó, aqui nessa nossa continha, a gente pode ir lá e descontar mais 14%. Então, a nossa margem, descontando o desenvolvimento de jogos e custos com marketing e vendas, é de 30%. Aí aqui começam a vir despesas da corporation mesmo, da empresa, né? Gerais administrativas, que vem menos 9, né? Opa. Que aí cai para 21%, né? Representa 9% da receita, tá bom? A questão de impostos, teve um lançamento tributário lá que eles explicam aqui, então deu uma bagunçada no resultado de imposto. E tem mais um pouquinho lá de resultado financeiro em cima desses 21% aqui, menos imposto, dá uns 20% de margem líquida, ok? Então isso aqui a gente não tinha visto ainda, liquidez e recursos de capital. Então a empresa ela tem 4,7 bi em caixa e equivalente de caixa. Então eles têm um caixa bem grande. Esse foi um dos pontos que eu não descobri. Duas coisas que eu não descobri olhando a EA. É a questão do mobile, que a gente já falou, que está caindo. Não sei se é escolha deles, né? Por que está caindo os jogos mobile. E o segundo é por que eles têm tanto cash, tanto dinheiro em caixa, né? Eles têm 4,7 mais 700 aqui, dá uns 5,4. Tá aqui embaixo o burrão. Aí se a gente descontar... não tem aqui o débito. Em algum lugar tem o débito. Enfim, ela tem uns 4 bi de caixa. Eu vou dar um spoiler para vocês, pra gente não precisar ver o balanço inteiro. Ela tem na casa de 4 bilhões em caixa. É muito dinheiro. Para uma empresa que está lucrando 1 bi por ano, ela tem 4 anos de lucro em caixa.
né? Isso eu não descobri também. Por que ela tem tanto dinheiro em caixa? Já que se a gente contar que o CAPEX dela seria esse custo aqui, ó, né, de Research and Development, que é o que ela gasta para investir no negócio, né, para desenvolver jogos, é 1,5 bi, né, daria para ela trabalhar aí 3 anos de investimento em novos jogos com esse dinheiro em caixa. Então, foi um ponto que eu não consegui descobrir o porquê da EA ter tanto dinheiro em caixa. Lá, change no cash flow, tal, tudo mais, inflação, market risk. É isso, pessoal. Acho que tem aí, a gente já viu lá a DRE, aqui tem um balanço patrimonial, aqui dá pra ver. Ela tem, ó, 1 bi de dívida, né, de senior notes. 1 bi, mais um pouquinho de taxa aí pra pagar, tudo mais. Então ela tem, na prática, uns 4 bi de caixa. Bastante dinheiro em caixa, fluxo de caixa positivo na casa de 1,5 bi, margens boas, né, estrutura de capital legal, marcas fortes. Que mais que a gente pode comentar daí, né? Um canal de vendas interessante. É legal, ó, deixa eu voltar nessas apresentações. E todos esses produtos que ela tem que são licenciados, que não é o melhor, né? O melhor é a grandona. Procurar aqui os license. Ó, tipo aqui. Todos esses que são licenciados, é legal. Eu acho o seguinte: Star Wars, ela não precisa investir tanto em marketing para lançar um jogo Star Wars. Porque a própria Disney está investindo em marketing da marca Star Wars. Então vai sair um filme Star Wars no final do ano, eles vão lançar um jogo Star Wars também. Então ela pega carona nesse marketing. Essas das ligas americanas, mesma coisa. A NFL tá bombando lá, hoje é dia do draft. Um gráfico desse, né? Cadê? Tá pra frente. Só reclamo quando eu passo rápido os slides lá e diz que o pessoal fica com dor de cabeça. Então aqui a gente vê o número aí de usuários ativos por dia. Então quando tem o Super Bowl, né, vai lá em cima, porque tá tendo um jogo, futebol americano, tá na imprensa, tá o tempo inteiro, o pessoal joga mais. Quando tem o draft também, o povo joga mais. Né, no Natal, quando a molecada tem tempo para jogar videogame, né, também dispara. Então, enfim, o que eu tava falando de marca, né? Então, esses produtos licenciados têm essa vantagem. Ela não fica só nas costas dela, né, promover essas marcas. São marcas que andam sozinhas, né? UFC, tudo mais. São marcas bem, né, conhecidas e que os donos delas trabalham no desenvolvimento delas, né? Então, ajuda bastante a empresa. Além disso, ela tem os seus produtos próprios. Então, você vê que ela atua em vários segmentos diferentes do mercado dos games. Essa questão aqui que eles colocaram de consolidação é interessante. Hoje você tem cada vez menos estúdios, né, criando jogos, porque eles estão sendo comprados, né? Inclusive a EA está comprando boa parte deles. E tem esses drivers. Cadê os drivers de crescimento? Onde está? Só para a gente fechar, né? Como eles esperam crescer, né, lá de 2021 para frente. Mantendo o core portfólio, que vai ficar mais ou menos estável. Tem um crescimento aí, ó, com o portfólio growth, né, novos títulos, novos mercados, modelos de engajamento, né, tipo ali a gente viu as competições de esportes, tudo mais, né, o crescimento digital também de distribuição e tem a última pontinha lá do gráfico que é, né, o player network, né, que eles querem cada vez mais integrar tudo isso e potencializar. Certo, pessoal? Então era isso aí, né? Eu não sei o que vocês acharam aí da EA, mas eu achei uma empresa bem interessante, né? Se alguém tiver alguma pergunta, quiser fazer, antes da gente encerrar aqui. Mas eu achei a EA uma empresa bem interessante, né? Com um modelo de negócios, né, bem variável. É sempre bom quando a empresa tem vários canais de distribuição, isso é muito saudável. Né? Sempre é saudável quando a empresa tem canais de distribuição diferentes, de vendas, vários tipos de títulos diferentes também. Ó. Cadê os jogos que ela tem? Tá pra cima. Ou seja, né, ela não é só os esportes, né, tem jogos aí de FPS, tem jogos de RPG,
recentemente esses jogos tipo Battle Royale, né, do PUBG, foram um sucesso. Então ela lançou aquele Apex lá, tem no balanço, não tem aqui porque esse é 2016. Mas é uma empresa que tá lá. Enquanto tiver gente jogando videogame, vai ter jogos da EA sendo jogados, né? Em relação aos dados financeiros, deixa eu botar aqui exatamente aqui na DRE, a gente vê margens muito boas, né? Tanto a bruta, com essa ressalva aí dessa linha de Research and Development, mas assim, margem operacional excelente, empresa tem dinheiro em caixa, não tem dívida, gera caixa, recompração, né? Ela não paga dividendos, mas recompração. Que mais que a gente pode falar? Né? É impecável do ponto de vista financeiro de balanço. Se você tirar a fotografia da EA, né, ela é impecável. E a única questão que eu tenho para comentar dela, eu acho que dá para ver melhor aqui. Aqui. É a questão do crescimento, né? Ela é uma empresa que tem crescido muito, né? Se a gente vê esse slide aqui, ele dá uma certa desanimada, né? Que é um crescimento aí suave nos últimos anos. Aqui a gente tem, ó, em 5 anos, um crescimento aí de, né? Vai dar quanto? 1 bi de receita, né? 25% em 5 anos. Se for fazer o CAGR lá, né? O crescimento composto, vai dar um crescimento modesto. Mesma coisa que não tem lucro líquido, né? Mas é um lucro líquido mais modesto, fluxo de caixa modesto. Então acho que o ponto negativo da EA é justamente esse, não é aquela empresa vistosa que cresce forte, que tem, né, deslanchado, despontado. É uma empresa que vai mais devagar, né? E sempre tem as questões de negócio, né, dos videogames. Se ela parar, se os títulos que ela faz pararem de fazer sucesso, né? Se ela errar a mão no desenvolvimento de um jogo, ela pode ter anos ruins, né? Isso é um outro risco também. Vamos supor aí que o pessoal não gosta desse Star Wars e tal. Ela pode ter uma queda pesada aí nos resultados. Mas é isso. A princípio, até hoje, é uma empresa bem redonda, né? Com bastante, né? Com números bem legais. A desvantagem é que ela não tem um crescimento vistoso, assim. E pelo menos eu imaginei que eu acho assim, aquele gráfico de crescimento aqui, ó. Esse gráficozão aqui, ó, dizendo que ela vai empinar para cima o network, né? Achei bem otimista demais, né, esse crescimento aqui. Tem que esperar para ver se de fato ela vai andar tudo isso, né? Porque assim, eu não vejo mais onde tanta gente assim jogar. Não sei se ela vai lançar muitos títulos diferentes que vão fazer sucesso, mas é um negócio que não tem tanta expansão assim, pelo menos eu imagino. Certo, pessoal? Então é isso aí. Esse foi o vídeo da EA Sports, né? Uma empresa de jogos, né? Desenvolvimento de jogos, bem diferente do que a gente tem no Brasil. Então achei que foi bem legal para a gente ver um negócio aí um pouquinho diferente. Amanhã eu já subo a enquete para as empresas com a letra F. Então eu vou colocar lá no canal. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Para quem ainda não vê, tem um monte de gente que me pergunta aqui onde é. Ela fica aqui, ó, na comunidade, né? Então aparece lá para vocês essa enquetezinha aqui que eu faço com as empresas a serem analisadas. Então para semana que vem, amanhã, no máximo sexta, eu lanço com 5 empresas com a letra F e aí vocês escolhem a que a gente vai analisar quarta que vem. Beleza, pessoal? Então era isso que eu tinha para dizer para vocês. Muito obrigado aí para todo mundo que assistiu. Quem for ver o vídeo gravado depois, tiver alguma dúvida, coloca nos comentários que eu respondo assim que puder. Certo, pessoal? Muito obrigado a todos, né? Nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço e até mais.